Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar o valor máximo ou mínimo da função quadrática. Então, a função do segundo grau, ou quadrática, ela tem esta fórmula: ax ao quadrado mais bx mais c. O x ao quadrado porque ela é uma função do segundo grau, tá? Aqui você tem os coeficientes a, b e o termo independente c. Quando a é negativo, nós dizemos que o a é menor que zero. E o gráfico da função negativa, a parábola fica voltada para baixo, tá? Então vamos ver aqui no gráfico os elementos. Na horizontal, você tem o eixo das abscissas. E na vertical, o eixo das ordenadas. Tá? Aqui você tem a origem, que é zero. Então vamos ver. Aqui você tem que considerar o ponto máximo da parábola. Esse ponto máximo é chamado de vértice. E a gente indica o vértice pela letra V maiúscula. Então, o vértice ele é formado por dois pontos. Pelo ponto das abscissas, esse ponto aqui, que a gente indica XV. E pelo ponto das ordenadas, que é esse aqui, ó. Tá? Então, aqui formou o vértice. Então, aqui nós temos a ordenada. Aí eu ponho V minúsculo, quer dizer, é a ordenada e a abscissa. O V é de vértice. Então, a gente lê abscissa do vértice, ordenada do vértice. Então, o vértice é formado por esses pontos. Primeiro o x, xv e yv. Tá? Então, para calcular o vértice, você tem que calcular a abscissa do vértice e a ordenada do vértice. E para calcular o valor máximo ou mínimo, você tem que encontrar o valor da ordenada do vértice, que é o YV. Só que para calcular a ordenada, você tem que calcular primeiro o x, tá? Então, resumindo, o YV, a ordenada, é o que a gente chama de valor. O valor pode ser máximo ou mínimo. Neste caso, nós temos valor máximo ou mínimo? Nós temos valor máximo. Por que valor máximo? Veja a figura. Aqui é a origem. A partir daqui, todos os pontos são positivos. Então, o vértice está na parte positiva, no ponto máximo. Tá? Então, nesse caso, ele é valor máximo. E, para você entender melhor, sempre que a função for negativa, o valor vai ser sempre máximo. É ao contrário. Função negativa, valor máximo. Tá bom? Então, sempre que o A for menor que zero, valor máximo. Então, eu vou escrever aqui, ó. Quando o A for menor que zero, você vai ter sempre o quê? Valor máximo. E quem é o valor máximo? O valor máximo é o valor da ordenada do vértice. Você calcula a ordenada e você obtém o valor.
Agora vamos ver um exemplo de valor mínimo. Olha essa função, ela é positiva. O A é positivo. Então, se ele é positivo, A é maior que zero. Sempre que o A for positivo, a parábola vai ficar voltada para cima. Então, aqui nós temos o ponto XV, que é a abscissa do vértice. E aqui nós temos o YV, que é a ordenada do vértice. E esse ponto aqui é o vértice. O vértice é formado por XV, YV, tá? Depois nós vamos ver a fórmula. E nesse caso, o valor máximo ou mínimo é o valor de YV. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Valor mínimo. Mínimo. Por quê? Porque aqui nós temos o quem? A origem. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, o vértice está no ponto, digamos, mais baixo do gráfico. Então, esse é o valor mínimo. Então, sempre, quando A for maior que zero, você tem o que? Valor mínimo. Então, é ao contrário. A positivo, valor mínimo. Quando A for negativo, aí você vai ter valor máximo, tá? Então, vamos fazer agora exercícios. Primeiro, dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x menos 3, calcule o vértice. O vértice é calculado da seguinte forma. O vértice é indicado pela letra V e é formado pelos pontos XV e YV. Então, primeiro nós vamos calcular XV. Como é que a gente calcula XV? Tem a formulazinha. É menos B sobre 2A. Aí você calcula, tá? Lembrando aqui para você, nessa função, quem é o valor do A? O A é 1, o B é menos 4 e o C é menos 3. Tá? Então vamos lá. Menos B sobre 2A. O B é menos 4, a fórmula é negativa, então fica menos... Aí quem é o B? Ó? Menos 4. 2 vezes. Quem é o A? O A é 1, então fica 2 vezes 1. Menos vezes menos dá mais, então fica 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, o XV é igual a 2. E para calcular o YV, você utiliza essa fórmula aqui, ó. Menos delta sobre 4A. Aí é só substituir o valor do delta. Só que você não tem o valor do delta. Aí não tem problema, você calcula. Como que a gente calcula o delta? B ao quadrado vezes 4A vezes C. Quem é o delta? Você pega o valor do B, menos 4, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Então, o delta é igual. Aqui dá 16 positivo, que o expoente é par, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, logo, o delta é igual a quanto? A 28, tá? Delta é igual a 28.
Então, eu vou trazer aqui o valor do delta. Menos delta. Menos 28 sobre 4 vezes o A. O A é 1. Fica menos 28 sobre 4, que é igual a menos 7. Logo, o vértice é igual a 2 e menos 7. Tá? Esse é o valor do vértice. E agora, vamos calcular na letra B o valor máximo ou mínimo da função. Primeiro, quem é a função? f de x igual a x ao quadrado menos 4x menos 3. O A é igual a 1, que é maior que 0. Quando o A é maior que 0, é o contrário. O valor é mínimo. Então, basta você pegar o valor da ordenada YV, ó, que é quanto? Menos 7. Então, como YV é igual a menos 7, então o valor mínimo é menos 7. Tá? Aí você calculou, então. Calculou o valor mínimo da função. Vamos fazer mais um exemplo. Um exemplo idêntico. Dada a função, só que ela é negativa. Determine o vértice. Então, para calcular o vértice, eu vou calcular primeiro quem? XV. Vou tirar aqui os valores primeiro, tá? Quem é o A? É menos 1. O B é 4 e o C é 5. Então, calculando o XV. Menos B sobre 2A. Quem é o B? É 4 positivo. Então, fica menos 4 sobre 2 vezes o A, que é 1. Aliás, o A é menos 1. O A é negativo, tá? Então, fica menos 4. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, o resultado é 2 positivo. Porque menos dividido por menos dá mais. Agora, vamos calcular o YV. Menos delta sobre 4A. Menos o delta. Eu não tenho o valor do delta. Eu tenho aqui, 4 vezes A, que é menos 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o delta. Delta é igual. Quem é o B? É 4 positivo. Menos 4 vezes o A. Cuidado, o A é negativo. Menos 1. E o C é 5. Então, delta é igual a 16. Menos e menos dá mais. 4 vezes 5, 20. O delta é igual a 36. Tá? Aqui você não precisa se preocupar se vai dar raiz exata ou não, porque não há necessidade. Então, eu vou pôr o valor do delta. Deu positivo, então vai dar menos 36. Aí ficou menos 36. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos e menos dá mais. 36 dividido por 4 dá 9. Então, o vértice é igual a 2 e 9. Tá? Aqui é o XV e o YV. E agora, para você entender, calcule o valor máximo ou mínimo da função. Eu vou repetir a função para você entender direito. Quem é o valor do A nessa função? É menos 1, que é menor que 0. Sempre que for menor,
É o contrário, é máximo. Então você vai ter valor máximo. O valor máximo é sempre o valor da ordenada. Quanto que é ele? 9. Então, como YV é igual a 9, YV deu 9. Então, o valor máximo é 9, tá? Então é isso, valor máximo e valor mínimo, tá? Então, para encerrar, vamos fazer dois exercícios diferentes. Determine M de modo que a função, essa função, admita valor máximo. Então, você tem que saber quando é que ela admite o valor máximo. Quando que a função tem valor máximo? Quando o A for menor que zero. Máximo é o contrário, menor. Então, A menor que zero. Então, nessa função, aqui você tem o valor do B, que é menos 5. Aqui você tem o valor do C, que é 2. E o A é o coeficiente do x ao quadrado. Ó. O A é tudo isso aqui, ó. Entendeu? Então, se o A é menor que zero, eu vou pegar toda essa expressão aqui, ó, 3m menos 1 menor que zero. E vou resolver essa inequação do primeiro grau. Então, 3m menor, no passo 1, ele fica positivo. Então, m é menor que 1/3. Então, determine o valor de m. O valor de m tem que ser o quê? Menor que 1/3. Para que a função tenha valor máximo. Agora, um exemplo contrário. Determine o valor de k para que a função admita valor mínimo. Para ela admitir valor mínimo, o A tem que ser o quê? Maior que zero. Mínimo tem que ser maior que zero. Então, do mesmo jeito, ó, aqui você tem o valor do B, que é menos 5, o valor do C, que é 3, e o A é tudo isso aqui, ó, 2 menos K. Então, faça 2 menos K, tem que ser o quê? Maior que zero. Menos K deve ser maior, eu passo 2, ele vem negativo. Agora presta atenção. Quando eu tenho aqui negativo, em uma inequação, eu sou obrigado a multiplicar tudo por menos 1. Quando eu multiplico, menos e menos fica positivo. Menos e menos fica positivo. Só que eu inverto também esse sinal. Ele está maior, ele fica menor. Toda vez que você multiplicar uma inequação por menos 1, você troca o sinal da desigualdade. Tá? Então, qual é o valor de K? K tem que ser menor do que 2. Tá? Então, qualquer valor menor do que 2. Então é isso, pessoal. Tchau, até a próxima.